Olá a todos e a todas mais uma vez. Continuando com a nossa série de 3 aulas com a doutora Hilda Morana. Essa é a segunda aula sobre psiquiatria forense na área criminal. Então aproveitem e não percam a última aula de psiquiatria forense na área civil. Bola a todos. Então, agora vamos falar especificamente da área criminal, ou chamada área penal, como é que são os laudos da psiquiatria forense na área penal. Antes, eu queria falar para vocês que nesse endereço, www.poubr, é Psychiatry Online Brasil, porque tem a italiana e tem a inglesa. E nessa Psychiatry Online Brasil, .med.br, vocês têm, assim, trabalhos sobre qualquer coisa em psiquiatria forense, né? É uma revista que tem a área de psicanálise, tem a área clínica, tem várias áreas, mas tem a área da psiquiatria forense, né? E tem qualquer coisa que vocês quiserem, tem lá, né? Todas as resoluções do CFM, é muito interessante. Pode passar. No direito penal, pode passar. O importante no direito penal é que o nosso direito no Brasil é muito diferente dos filmes que a gente assiste na televisão. Criminal Minds, Dexter, como é que é? Enfim, como é que era? Law. Enfim, tem essas séries aí da televisão. Porque nos Estados Unidos é diferente do Brasil. O Brasil, a gente tem códigos para tudo. A gente obedece à lei escrita, chamada de civil law. E a gente herda isso dos romanos. A gente escolhe seguir os ditames romanos. O romano vivia fazendo lei para tudo, né? Por isso que nos nossos códigos a gente tem muita citação em latim. Então, por exemplo, se o indivíduo cometeu um crime e esse crime não está previsto no Código Penal, não é crime, porque só é crime o que está previsto no Código Penal. E tem o Código Civil, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Código do Idoso, tem o Código do Consumidor, tudo está lá previsto. O que lá não tiver previsto não é infração, não é crime. Então é a chamada civil law, que a gente segue no Brasil, chamada lei escrita. A gente tem códigos. Diferente dos Estados Unidos, pode passar o próximo, dos Estados Unidos e da maior parte dos países da Europa, que obedecem à lei do senso comum, chamada common law, né? E a lei do senso comum, eles não têm código. Então, você cometeu uma infração no trânsito, o guarda te leva para o tribunal e o juiz vai falar: o que você fez? Ah, o cara me fechou, aí eu dei umas porradas nele. Vai para cadeia. Ah, não, paga uma fiança. Da próxima vez eu mando te prender. Ele vai pelo bom senso dele, do juiz, né? Então, sentenças podem ser variadas de acordo com o bom senso de cada juiz e do humor do juiz naquele dia, né? Mas, para casos mais complexos, eles usam a jurisprudência. Então, ele vai falar assim: olha, eu julguei esse caso segundo porque ele é igual a um crime cometido em 1850 e tanto, né? Mas eu julguei porque é um caso igual, né? Não importa que faz 200 anos. O importante é que era um caso igual, é a jurisprudência. E se for um caso que não tem jurisprudência? É um caso novo. Aí o juiz, esse caso vai ficar famoso porque o juiz vai julgar um caso chamado caso de primeira impressão, né? E esse processo vai receber o nome da cidade, às vezes o nome do juiz, né? O nome da escola que aconteceu o crime, enfim. Vai receber alguma coisa que identifique aquele processo e aí ele vai virar uma jurisprudência.
Então, é a lei do bom senso, né? Não sei se vocês acham que é melhor no Brasil ter código penal ou que o juiz utilize o bom senso. A maior parte das pessoas acha que no Brasil é melhor se está tudo escrito, né? Não confio muito no bom senso dos juízes. Enfim, vamos lá. Pode passar. Então, antes da lei, a gente vai esclarecer a justiça, a correta aplicação das leis, porque é injusto você botar um doente mental numa cadeia. Ele não vai entender o que ele está fazendo na cadeia, né? E depois da sentença, a cessação de periculosidade nos hospitais de custódia. Pode passar. O Código Penal não define a responsabilidade penal. Ela se limita a elencar as situações em que está abolida, no caso do doente mental, ele é isento de pena, ele não pode ser apenado, aí a gente vai colocar no nosso laudo que ele é inimputável, não pode ser imputado uma pena a ele, porque ele é doente mental. Ele não sabe o que ele estava fazendo, ele ouviu uma voz e matou o pai, né? Ele teve um delírio e matou o irmão, né? Então, ele é inimputável, ou ele é plenamente imputável. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele planejou, e ele é plenamente imputável. Então, a situação é que está abolida ou diminuída. Então, ele pode ser um retardado mental leve, que sabia mais ou menos o que estava fazendo, não sabia plenamente, né? E ele foi influenciado, ele é retardo, não é global, porque se é global, ele é inimputável. Se ele é totalmente deficiente, ele é inimputável. Mas ele pode ser, aí a gente vai ver a semi-imputabilidade. E aí o psiquiatra forense falou, olha, ele pode ser imputado, né, plenamente, porque ele é normal. Ele é inimputável, porque ele é louco. Ou é retardado mental grave. Ou ele é semi-imputável, porque ele tem um retardo mental leve, ou é um psicopata, que também não tem a capacidade de determinação. No Código Penal, o psiquiatra forense tem que avaliar a capacidade de entendimento e determinação na penal. Na civil é diferente, né? Mas na penal ele avalia entendimento e determinação. Então, o psiquiatra forense vai avaliar a imputabilidade e o juiz vai falar, em função do psiquiatra forense dizer que ele é inimputável, eu afirmo que esse sujeito não tem responsabilidade penal. Ele é plenamente imputável, então aí o juiz afirma, ele é plenamente imputável, então a responsabilidade penal dele é plena também, ele vai para a cadeia. Pode passar. Então, o Código Penal estabelece limites e modificadores da responsabilidade penal. E a responsabilidade penal começa aos 18 anos, né? Assim como o Código Civil, os limites e os modificadores. Os modificadores, tanto na penal quanto na civil, são os processos mentais alterados, né? Doença, retardo, psicopatia, causas orgânicas e tal. E você também só é cidadão a partir dos 18 anos, né? Pode passar. Essa coisa de diminuir a responsabilidade penal para 16 anos, para 14, né? Na verdade, pode passar. Na verdade, no nosso caso, é igual a da Espanha, França, Alemanha, que eles falam a responsabilidade penal começa aos 14, aos 12, aos 13. Para nós, começa aos 12. Pode passar. Ou seja, só crianças com menos de 12 anos não podem ser julgadas, né? Ou punidas pelo Estado. Mas a partir de 12 anos, se ela cometer um crime, ela vai sim ser julgada. Só que vai ser julgada pela vara da infância e da juventude, que são juízes especializados em adolescentes. E aí ela vai pagar uma pena, ela vai reparar o dano, ela vai receber uma advertência,
ela vai prestar serviço à comunidade, ela vai ter uma LA, uma liberdade assistida. Quando jovem, ele tem encontros periódicos com o orientador, ou vai ser colocado em regime de semi-liberdade ou internação, né? Que é a chamada medida socioeducativa, né? Todas essas são medidas socioeducativas, mas aí ele vai ter uma medida socioeducativa de internação em instituições próprias da infância e da juventude, né? E aí ele fica no máximo de 3 anos ou até completar 18 anos. O que não ocorre, diferente do adulto, é que ele não vai ter isso na sua ficha penal. Isso não vai constar como antecedente criminal dele. Ele vai passar, vai ser internado na FEBEM, e aí faz 18 anos e começa uma nova fase da vida dele, e ele ou continua matando, roubando e tal, ou se regenera, né? E então, de fato, para nós é os 12 anos, como é nos outros países, né? Que eles têm um tratamento diferenciado para o adolescente. Só que eles falam que a responsabilidade penal é aos 14 anos. Para nós é os 12, né? Só que eles são julgados por instâncias judiciais diferentes. Pode passar. E tem. Pode passar. Pode passar. Ninguém no Brasil é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, por exemplo, você pode se recusar a fazer um exame de DNA, você pode se recusar a fazer um exame de bafômetro, mas essa recusa o juiz vai entender como má vontade. E aí esse é seu problema, né? Que para se recusar ou não a fazer o exame. Pode passar. No Brasil, não existe o crime de perjúrio. Então, é dito ao réu que cometeu um crime, você pode mentir para se defender, né? O réu pode mentir quanto quiser. É verdade isso, ele pode mentir. Agora, é claro que se ele colaborar com a justiça, a pena dele vai ser menor, né? Se ele confessar o crime, se ele esclarecer, se ele ajudar a justiça a ser feita, ele vai ter uma vantagem, né? Mas ele pode mentir se ele quiser. Quem não pode mentir é a testemunha. Testemunha não pode mentir porque é crime mentir. Então, mas o que os caras fazem? Contratam testemunhas, pagam testemunhas para as testemunhas mentirem. Assim que é o Brasil. E aqui é a testemunha que mentiu em juíza, acabou condenada a pagamento de multa por litigância de má-fé. Porque foi descoberta, né? Mas que, em geral, passam desapercebidas, né? Testemunha mente muito, mas não pode, é crime. Se for pega, ela tem, ou ela pode até ser presa. Pode passar. Pode passar. A gente já falou, pode passar. Pode passar. E a gente vai avaliar a condição dele entender o caráter criminoso do fato. Se ele é louco, ele não entende, ele obedeceu ao comando de uma voz ou ao comando de um delírio, né? Se ele é retardado mental grave, ele também não entende. E também não se determina. Essa é a nossa encrenca, porque nos Estados Unidos, por exemplo, é assim, entendia o que fazia? Entendia plenamente, vai para a cadeia. Não entendia porque é louco, vai para o hospital. Acabou. A gente tem a capacidade de determinação segundo o entendimento. E isso atrapalha um pouco. A gente vai ver por que já. Pode passar. Para uma pessoa ser julgada, há necessidade de existência material do crime. Ou seja, sem corpo não é crime, né? Se você não consegue descobrir evidências do corpo, você não tem como prender alguém. E a confissão também não elimina a necessidade de provas objetivas. Não, doutor, fui eu que matei, sim. Mas cadê o corpo? Não sei. Não. Porque vocês não têm ideia, quando tem um crime que vai para a mídia, o que aparece de gente dizendo, doutor, fui eu que matei, viu? Porque ele quer ser famoso.
nem que seja nas páginas policiais, mas ele quer ser famoso. Então, eles assumem crimes que não cometeram. Isso é muito frequente. E uma outra coisa também diferente no Brasil é que ninguém pode se defender, eliminar o advogado, como a gente vê nos filmes, né? Ah, eu dispenso meu advogado, eu mesmo vou fazer minha defesa. Isso não pode. No Brasil, você tem que ter advogado, você não pode se defender, né? E se você não pode pagar o advogado, o Estado lhe oferece um advogado dativo, um advogado de graça que vai te acompanhar. Pode passar. Então, aqui é tudo que o psiquiatra forense precisa saber. O artigo 26, o que diz o artigo 26? O caput é isento de pena, quer dizer, não pode ser apenado. O agente que por doença mental, que é o doente mental, o cara que alucina, o cara que delira, ou desenvolvimento mental incompleto. Em 40 anos de perícia, eu nunca peguei um desenvolvimento mental incompleto. Ou desenvolvimento mental retardado. Desenvolvimento mental retardado, sim, retardado grave. Era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, né? Ele era inteiramente incapaz, né? Então tem que ser uma doença mental, né, grave ou um retardo mental grave, porque desenvolvimento mental incompleto é diferente do retardado. O incompleto é o surdo-mudo que não aprendeu a linguagem de Libra. Eu nunca tive um caso que ele não soubesse. Um colega falou que pegou uma pessoa que não tinha linguagem de Libra, mas ela não tinha cometido nenhum crime. Ou o índio não aculturado, porque os índios que estão entre nós são tudo aculturados, né? Vendem artesanato. Tem índios que vivem lá no meio da Amazônia que não são aculturados, eles não têm a noção de que não pode matar. Eles matam as meninas que nascem, afogam no rio, mas eles não são aculturados. Aí é desenvolvimento mental incompleto. Então, é o índio não aculturado e o surdo-mudo que não teve. E é isento de pena, ele é inimputável. E o quesito que você vai responder vai obedecer a essa escrita. Era o sujeito, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato devido à doença mental? Era incapaz de entender, de se determinar por doença mental? E a mesma coisa para desenvolvimento mental incompleto e retardado. Um quesito para entendimento e um quesito para determinação. Pode passar. Aí vem o parágrafo único do artigo 26. No parágrafo único, porque os juristas pensavam assim, mas tem gente que não é completamente louca, né? Tem gente que não é completamente retardada. Tem uns caras que eles são meio perturbados só, né? Eles são juízes, eles são leigos. E perturbação virou artigo da lei. Então, quando você ouvir a palavra perturbação, ele é semi-imputável. Porque é o parágrafo único. Então, a pena pode, sim, pode não, né? O juiz fica facultado ao juiz resolver isso. Pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação da saúde mental, aí ele fala em saúde mental, ele já não fala em doença mental, ou por desenvolvimento mental incompleto, que é um surdo-mudo que tem ou não tem capacidade de aprender Libras, né? Ou é um índio que é meio aculturado, não entendo isso. Ou ele era um retardado mental leve, então ele é perturbado, né? E a redação fala, não era inteiramente capaz de entender ou se determinar de acordo com o seu entendimento. Aí ele é perturbado e você vai dizer que ele é semi-imputável.
tá? Os quesitos também vão fazer isso. Era o sujeito ao tempo da ação da omissão não inteiramente capaz de entender o característico do fato por perturbação da saúde mental? Perturbação é o sujeito retardado mental leve ou o psicopata. Por que o psicopata? Porque o psicopata entende plenamente o que faz, né? Mas não consegue se determinar porque é da natureza dele. Então, ele não consegue deixar de fazer. Imagina, o psicopata consegue se determinar, porque ele sabe a hora que ele vai fazer, então ele tem capacidade de determinação. Não é isso que diz a lei. A lei entende que o psicopata, pela natureza psicopática dele, ele não consegue deixar de fazer a maldade. É que nem a fábula do sapo e do escorpião. Todo mundo conhece? A fábula do sapo e do escorpião, a floresta está pegando fogo e os animais estão indo para o rio para atravessar, para se salvar do fogo. E aí chega o escorpião e fala, mas eu não sei nadar, né? Aí passa o sapo, ele falou, sapo, posso subir nas suas costas? O sapo falou, de jeito nenhum, você é um escorpião, você pica as pessoas. Ele falou, mas não vou picar o senhor vai me ajudar. E na pressa o sapo fala, então sobe. Quando chega na outra margem, o que o escorpião faz? Pica o sapo, e o sapo morre. E antes de morrer, o sapo fala, mas você prometeu. Ele falou, desculpe, é da minha natureza. É assim o psicopata. Ele vai fazer, por isso que o importante do diagnóstico psicopata é que você tem certeza que ele vai reincidir. Ele às vezes fica 30 anos na cadeia, como a gente já viu casos acontecerem, o cara fica 30 anos com um comportamento exemplar. Um dia ele vai e mata uma pessoa depois de 30 anos. Então, fez o diagnóstico psicopata é importante, porque o psicopata reincide, né? Por isso a capacidade de se determinar. Atualmente, eu passei 40 anos fazendo perícia e sempre coloquei psicopata como semi-imputável, né? E os juízes, é semi-imputável, é psicopata, vai reincidir, pena de 100 anos. Eu vou reduzir a pena de 1 a 2/3, cai para 30 e é o máximo que ele pode ficar, né? Atualmente, o máximo que pode ficar saiu de 30 para 40 anos. Mas aí, muitos juízes começaram a dar as penas, pela superlotação dos presídios, da pena máxima de 30 anos. Hoje dariam pena máxima de 40 anos. E aí reduz 1 a 2/3 e o cara fica 10 anos preso e cometeu um crime bárbaro. Então não dá. E aí os psiquiatras forenses optaram para a plena imputabilidade do psicopata, e hoje é o que os psiquiatras forenses acordaram fazer, e colocam o psicopata como plenamente imputável, mas pela lei não é. Pela lei ele é semi-imputável. Agora, essa coisa da capacidade de determinação é uma encrenca, porque só o Brasil é que tem, né? Tem outros países que têm mais ou menos uma semi-imputabilidade, mas é bem mais clara, né? E é possível que o parágrafo único seja abolido do Código Penal, tá? Aí entende ou não entende, né? Fica só a capacidade de entendimento para o psiquiatra forense avaliar, porque a capacidade de determinação ela é complexa mesmo. Pode passar. E aqui os quesitos, né? Era o réu, a tempo da ação, da omissão, inteiramente incapaz de entender o característico do fato em virtude de doença mental. A mesma coisa, a capacidade de se determinar em função da doença mental e assim por diante. Pode passar, pode passar. E o doente mental, ele tem uma conduta delitiva influenciada, óbvio, pela doença mental, né? Pela alucinação, pelo delírio. Ele não tem antecedente criminal. A vítima é conhecida e com relação de proximidade. A vítima, em geral, mora na casa ou é vizinho, porque na hora que ele ouve a voz, ele comete o crime. Na hora que ele tem o delírio, ele comete o crime, né? É um crime de supetão, digamos assim, né? Não é um crime planejado, não é nada disso.
O doente mental é louco, ele faz a coisa na hora. Geralmente o delito é dentro da própria casa, ele é um sujeito que é doente mental, então ele não trabalha, e ele comete lesões corporais e homicídio. E é muito triste, porque ele comete o crime, ele mata o pai, ele mata a mãe, mata o irmão, e aí ele vai para a cadeia de detenção provisória até o delegado avaliar, passar o caso para o promotor, e o promotor resolver se ele vai para o hospital de custódia ou se ele vai para uma cadeia, né? E o hospital de custódia, desde a minha época, tem 400 pessoas esperando vaga e vão continuar esperando vaga. Enquanto isso, eles vão ficar na cadeia de detenção provisória. E quando eles chegam na cadeia de detenção provisória, eles continuam loucos, né? Eles acabaram de matar o pai, a mãe, enfim, e eles continuam alucinando e tendo delírio. E aí eles matam o colega de cela. Isso é praxe, é uma judiação. Pode passar. Medida de segurança, é o caso do doente mental, que é uma sanção penal com caráter puramente prevenível, né? E ele vai cumprir medida de segurança em hospital de custódia ou em se o crime tiver menor gravidade, ele vai para um CAPS ou para um ambulatório de saúde mental, né? E se a família puder pagar, ele vai para o hospital particular, tá? Pode passar. Pode passar. Então, existe a detenção e a reclusão. Se o fato previsto como crime for possível com detenção e não reclusão, porque a reclusão é internar, é deixar o cara preso, né, no hospital de custódia. Se for de detenção, que é um crime menor, ele pode encaminhar para um tratamento ambulatorial, tá? Pode passar. Pode passar. E a perícia, o cara vai para uma medida de segurança e de ano em ano os psiquiatras forenses da instituição avaliam se ele já cessou a periculosidade dele, né? E muitas vezes o cara matou várias pessoas e aí nenhum psiquiatra da instituição tem coragem de falar para o promotor, ele já está bem, ele não é mais perigoso. É difícil, né? Você assumir essa responsabilidade. Se o cara teve uma doença mental e tem família que cuida, etc., aí você pode até arriscar, né? Mas é difícil você confiar que o cara não vai matar mais ninguém. Pode passar. Pode passar. Nos hospitais de custódia. A superveniência. O que é superveniência de uma doença mental? O indivíduo foi preso, ele foi plenamente imputável e está na cadeia. Só que na cadeia, aí passa um tempo, ele abre uma doença mental, ele fica doente mental, ele começa a ter delírios, alucinações e tal. É o caso, você lembra do caso do bandido da luz vermelha? Eu conheci o bandido da luz vermelha como psicopata, ele era um psicopata péssimo, ele assaltou 146 casas, uma coisa assim, mas ele não assaltava simplesmente, ele ia com a lanterna de luz vermelha e ele, além de assaltar, ele judiava sexualmente da mulher, do marido, da filha, do filho, do cachorro, de todo mundo. Ele era muito perverso. E aí ele vai para o hospital de custódia de Taubaté, não por ser louco, é que no hospital de custódia o diretor fez uma ala para psicopata. E como ele era psicopata, ele foi cumprir a pena, na época de 30 anos, hoje seria 40, no hospital de custódia de Taubaté. E nesse meio, quando ele estava com uns 40 e poucos anos, ele faz uma doença mental. Ele começa a ter delírios e não remite mais. Fica louco, quer dizer, ele faz a superveniência de uma doença mental.
E aí começa a tomar Aldol na cadeia, né? Na área de psicopata de Taubaté. Começa a tomar Aldol, ficou uns 20 anos tomando Aldol, até que o juiz pergunta para os psiquiatras: olha, ele já completou 30 anos, na época era 30. Ele pode ir para a rua? O que o psiquiatra fala? Pode. Como que pode? É um doente mental que está 30 anos preso, não tem relação familiar nenhuma. O hospital tem que custodiar esse sujeito, não pode pôr na rua. Na rua ele vai, se morrer ou matar alguém. E de fato vem um tio muito distante, lá de Joinville, leva ele para Joinville e todo o preso quanto o doente mental, todo mundo que sai do sistema penal, primeiro lugar que vai para o bar beber. Vai para o bar beber. E ele, doente mental, ele vai para o bar beber lá em Joinville. Mexe com alguém, toma um tiro e matam ele. Pode passar. O feminicídio é o que define o fato de você ser uma mulher. Se você fosse homem, você não seria morta. É uma violência doméstica e seu algoz se julgou superior a ela com mais direitos. É o feminicídio. Pode passar. São Paulo é o lugar mais seguro, aqui é de 2011, mas atualmente São Paulo é o que tem menor homicídio no país, no Brasil inteiro. É o que tem menor homicídio. O São Paulo já chegou a ficar em quinto lugar em ranking de homicídios, daí os prefeitos foram e trabalharam, por exemplo, Diadema. Diadema, o prefeito viu que os crimes eram relacionados à morte por alcoolismo. Os caras iam para o bar e se estapeavam, né? O prefeito mandou fechar os bares às 10 horas da noite. O índice de homicídio desabou em Diadema. Tem um bairro aqui em São Paulo, Jardim Ângela, muito perigoso. Aí o prefeito foi lá, abriu as escolas, abriu oficina, porque ele viu que os crimes eram realizados por jovens no final de semana. Então ele deu uma série de atividades para os jovens, o índice de homicídio caiu. E assim os prefeitos foram fazendo em cada área e saiu de quinto para 25º e hoje nós estamos em último lugar. Se São Paulo, que a gente acha que é violenta, a gente tem medo de sair à noite na rua. Quem não tem? Tem medo. De carro, a pé, você tem medo. Imagina o resto do país. Como é que é? É muito triste. O Brasil é muito violento. Pode passar. Progressão da pena. Pode passar. Então, se um preso cumpriu um sexto da pena, então digamos que ele pegou uma pena de 12 anos, que é uma pena de homicídio, 12 anos, ele vai ficar um sexto de 12 é 2. Ele vai ficar 2 anos preso. Porque depois que ele cumpriu um sexto, ele pode passar para o regime semiaberto. Se for crime hediondo, que é sequestro, latrocínio, é tráfico, estupro, homicídio qualificado, que são homicídios com outras maldades além de matar, ele vai cumprir aí 2/3 em regime fechado, daí 12 anos, digamos, a nossa pena imaginária é 12 anos. Quanto que é 2/3 de 12? É 8, aí ele vai ficar 8 anos em regime fechado. Pode passar? Pode passar, pode passar. O Senado aprovou assim 2/5 da pena para os primários e 3/5 para os reincidentes. Pode passar. Cada 10 presos pelo crime de roubo, 7 deles já reincidiram no estado de São Paulo. Né? Então, a reincidência é muito, muito alta no estado de São Paulo. Mas quando o cara não é psicopata, ele é um delinquente comum, ele tem um transtorno parcial da personalidade, é um traste, mas ele não mata. Por exemplo, ele rouba, ele assalta, ele faz estelionato, mas ele não mata, porque ele tem
preservada, pouco preservada, algumas funções afetivas ainda. Do psicopata não tem nada preservado. Ele é um cara que não enxerga o outro como ser humano. O outro só é um objeto para ele se aproveitar. E é o que a gente chama de transtorno global da personalidade. Mas os transtornos parciais, eles reincidem, roubam, né? Mas aí o Túlio Kahn, que é um grande estatístico que fez a estatística da criminalidade no país, no Brasil, ele viu que os sujeitos com transtornos parciais da personalidade, eles reincidem até 3 vezes. Até 3 vezes eles voltam para a cadeia. E depois eles não querem mais serem presos, então, entre aspas, eles se ressocializam. Não que eles mudem, continuam o traste, mas não querem mais ser presos. Então, eles abrem uma mecânica, um cabeleireiro, entendeu? Abre aí um comérciozinho para não ser preso mais. Tá bom? Pode passar. Embriaguez. Embriaguez é sério, né? Você tem vários tipos de embriaguez. Então, diz o Código Penal que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool, substâncias de efeito análogo, ou seja, o porre. Você não é um alcoólatra, mas naquele dia você resolveu tomar um porre. E aí você brigou na festa, fez uma lesão corporal em alguém, ou pegou o carro e matou alguém. Se você não é um alcoólatra, naquele dia tomar um porre, para você largar a mão de ser besta, a lei vai dar como agravante. Então você vai ter uma pena agravada pelo fato de você ter tomado um porre. E a mesma coisa, mas não isenta de pena, né? Quer dizer, e nem isenta de pena emoção ou paixão. Então, emoção é a forte emoção, né? Você é pego de surpresa e você mata a pessoa. E aí você alega forte emoção. Você não é isento de pena, né? Mas não é transformado em medida de segurança, nada disso. Você vai pagar a pena, mas o advogado vai falar, doutor, ele teve uma forte emoção. E aí a pena vai ser diminuída por entendimento de advogado. Então, por exemplo, eu tive um caso onde o cara separou da mulher e vai visitar a filha de 4 anos. Ele é policial. Aí ele chega na casa da ex-esposa e fala, quero ver minha filha. Aí a ex-esposa fala, para com isso, não enche o saco, essa menina nem é sua filha. Ele falou, como que não é minha filha? Não, não é sua filha. Ele pega a arma e atira nela e depois atira na própria cabeça. Mas ele não morre, ele fica torto, né, todo lesado, mas não morre, mas foi forte emoção, né? E paixão? O que é paixão? Paixão, vocês já tiveram namoradas, namorados que insistem. Tem aquele filme com a Glenn Close e o Michael Douglas, aonde a Glenn Close se apaixona pelo Michael Douglas é casado, tem filho, e ela fica atrás dele, enchendo a paciência dele. Isso é paixão. Paixão é um estado prolongado, diferente da emoção, que é naquele momento. Tá? Nada disso exclui a imputabilidade, mas pode ter uma pena atenuada por conta dos advogados. Pode passar. Embriaguez aguda e simples é o porre, pode passar, e obedece, como eu falei, no nosso direito tem muita citação em latim. A ação é livre na sua causa, ou seja, o paciente podia prever, né, que ia se embriagar, que ao tomar um porre, ele pode se fazer uma besteira. Então, ele, para largar a mão de ser besta, ele tem um agravamento da pena. Pode passar. E existe a embriaguez fortuita e também a embriaguez por força maior. Embriaguez fortuita, você não sabe que está se embriagando. Eu nunca tive um caso, mas um colega teve. Era um químico que estava no laboratório, manipulou uma substância, mas ele não sabia que aquilo iria levá-lo, ele aspira aquela substância e sai de carro e mata um motoqueiro.
Mas ele estava embriagado e não sabia que estava embriagado, e ficou provado que ele se embriagou de maneira fortuita, então ele não vai preso, nada acontece com ele. Ou quando você é forçado e tem como provar que você foi forçado a ingerir uma substância. Pode passar? Embriaguez pré-ordenada é você cometer um crime tentando, assim, ou bebendo antes, ou usando droga para ter mais coragem de cometer o crime, ou para o crime ficar mais excitante, porque o psicopata adora uma excitação, né? Por exemplo, lembram do caso do atirador do shopping, um estudante de medicina da Santa Casa, que foi lá no shopping do Morumbi, no cinema, e atirou nas pessoas? Ele cometeu o crime de forma pré-ordenada. Ele deixou bilhetinho, eu sou drogado, porque ele não queria ir para a cadeia se fosse preso. Ele queria ir para o hospital de custódia, que ele achava que ele ia estar no hospital, que ele não ia estar preso, né? Grande engano. Grande engano porque vira uma prisão perpétua, né? Quem é que vai dar alta para um cara que entra no cinema com uma metralhadora, né? Enfim, e ele deixa bilhete, eu sou drogado, compra uma quantidade imensa de droga, espalha na casa dele. Ele queria sair como doente mental. Então, embriaguez pré-ordenada por uso de droga ou álcool antes do crime. Pode passar? Pode passar. O alcoolismo crônico, se você, como perito, conseguir provar que a pessoa era alcoólatra mesmo, né? Já foi internada várias vezes, já fez vários tratamentos e continua bebendo, aí ela é doente, aí ela é isenta de pena, ela vai cumprir, se ela cometer um crime, ela vai cumprir pena em hospital de custódia, tá? Ela vai sofrer uma medida de segurança porque ela é doente, ela é alcoólatra crônica, droga, pode passar. Você conhece esses slides? Drops de cocaína, custava 15 cents, pode passar. Cocaína MIDI, ajuda tosses violentas e nervosas, tinha 5 miligramas. A Coca-Cola tinha coca, né? Hoje tem cafeína, pode passar. No Peru, te dão a bala de coca, né? Eles mastigam a folha de coca, ou para os turistas eles dão a bala de coca, porque é muito alto e aí você precisa ter um estimulante. Essa é a papoula do ópio, onde é feita a heroína. A heroína é muito pior que a cocaína. Ambos são terríveis, mas a heroína é muito pior. Pode passar. Aqui o buraco negro do cérebro dos cocainômanos, né? Então, os cocainômanos, já de algum tempo, eles têm uma lesão cerebral, é um quadro orgânico. E o que fazer com eles? É uma lesão cerebral, não tem tratamento. Pode passar. O perito vai ver se existia, à época dos fatos, dependência física ou psíquica, e, em função da dependência, se ele tinha comprometido de forma total ou parcial a capacidade de entendimento e determinação, mas agora devido ao uso de droga. Hoje, o drogado ele não é mais preso, ele vai para um tratamento, a não ser que ele se recuse, aí o juiz manda prender. Mas pela lei, não, ele não vai mais para a cadeia, ele vai para tratamento. Pode passar. E tem o artigo 45 e o 46. É igualzinho ao artigo 26, só que é só relacionado à droga. É isento de pena o agente que, em razão de dependência sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era o tempo da ação da omissão, qualquer que tenha sido infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter do fato de se determinar. Eu cansei de ver moleque que mata a mãe. Mãe, me dá dinheiro para comprar droga. Não, não dou, mata a mãe, né? Ele é inteiramente incapaz de entender, de se determinar, porque ele tem uma fissura completa em relação à droga e não tem como se entender nem se determinar. Pode passar. O artigo, a pena pode ser reduzida, né, se ele não possuía a plena capacidade de entender e de se determinar. Pode passar. Não confundir exame de dependência toxicológica, que é o que a gente faz,
com exame toxicológico. Exame toxicológico é você avaliar se ele tem o tóxico na urina, no sangue, no cabelo, né? Esse é o exame toxicológico, mas não faz parte da perícia. Faz parte da perícia saber se ele é dependente ou se ele não é dependente. Pode passar. O infanticídio também um absurdo da nossa lei. Pode passar. O infanticídio é matar sob a influência do estado puerperal. O que é o estado puerperal? Né? Tem o estado puerperal imediato, tem o prolongado lá, enfim. Enfim, é matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. E aí os médicos legistas variam nas suas opiniões. Tem uns que acham que toda mulher que está puérpera, que vê o parto, tem uma alteração mental e, portanto, é infanticídio. Se você, como perito, colocar como infanticídio, você diminui drasticamente a pena. Você diminui, não. Você sugere ao juiz que foi infanticídio e aí ele diminui a pena. Né? Se você não colocar infanticídio, a mulher que mata o filho logo após o nascimento, ela vai pegar um homicídio e aí ela vai pegar 20 anos de cadeia, 12 a 20 anos. Né? E tem médico legista que fala, olha, o problema é a pobreza, porque em geral são empregadas domésticas que engravidam do patrão ou do filho do patrão, escondem essa gravidez e quando nasce a criança mata a criança. Então é de uma causa social, tudo isso é infanticídio. Né? Eu não vi, né? Nesses meus 40 anos de perícia eu não vi. Eu vi homicídio mesmo, porque as mulheres tinham plena noção e planejavam quando a criança nascer matar a criança. Elas podiam ter outros recursos, né? Doa a criança, faz qualquer coisa, mas não mata o seu filho, né? Enfim, mas tem um psiquiatra no Rio que escreve um livro sobre infanticídio e ele dá infanticídio para todo mundo. É muito controverso essa questão do infanticídio, porque é o estado puerperal matar sob a influência do estado puerperal o filho logo após o parto. Quanto que é esse logo após? Imediato, algumas horas, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses? Quanto que é? Porque o estado puerperal pode durar, né? Pode passar. O estupro mudou. Pode passar. O estupro ainda hoje é definido como crime contra o costume. Por quê? Porque diz o costume que quem pode transar com a mulher é o marido, né? E se alguém vem transar com a mulher dele, ele tem que pagar pelo crime de estupro, porque ele feriu o direito do marido, não é o direito da mulher. Por isso que é crime contra o costume. Mas e a solteira? Aí a lei complementa. E sobre a livre disposição do corpo no que se refere a finalidades sexuais. Pode passar. E era assim, tinha o artigo 213, que era o crime de estupro, e o 214, que era daqui a pouco a gente vê. O crime de estupro era constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então, no crime sexual, é sempre a violência presente. Sem violência, tem consentimento, não é crime sexual. E o crime de estupro era pênis-vagina, né? Independente ou não de haver ejaculação. Então, o que eles faziam? Pênis-ânus, porque daí eles caíam no 214, pode passar, que é atentado violento ao pudor. Atentado violento ao pudor era qualquer coisa diferente de pênis ou vagina. Era constranger alguém, sempre mediante violência ou grave ameaça, praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal, né? Que é pênis-vagina. Pode passar. E agora a lei diz assim, crime sexual, constranger alguém, não é mais a mulher. Ou seja,
Alguém pode ser a mulher constranger um homem, ou um homem constranger outro homem, ou uma mulher constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, né? Ou a permitir ou praticar que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, qualquer coisa é crime sexual. Pode passar. Qualquer forma de sexo forçado, seja oral, anal, ato libidinoso, dependente do sexo da vítima, passa a ser classificada como estupro, para configurar sempre a questão da grave ameaça ou violência. E é possível, desta arte, que o homem seja vítima de estupro praticado por uma mulher, né? Já pensou? O homem chegar lá e dizer, ela me estuprou. Como assim? Enfim, pode passar. A Folha de São Paulo informa que o ortopedista de 44 anos foi condenado por estuprar pacientes do hospital regional. Ele cometeu crime contra 7 vítimas, todos homens e com idade de 20 e 30 anos. Pode passar. E tem o crime, o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é interessante, porque é o seguinte, menor de 14 anos, a lei entende que ela não tem, a criança de 14 anos, o adolescente de 14 anos, não tem maturidade para decidir se quer ou não ter aquela prática sexual. Mas está cheio de meninas de 14 anos que se prostituem para conseguir comida, né? Porque o pai e a mãe manda, coloca a filha, o filho para se prostituírem mesmo, né? Agora, se você for pego transando com uma menina com menor de 14 anos, você vai para cadeia, porque é crime de vulnerável. Não pode transar. É claro que você não vai pegar uma criança de 12 transando com uma criança de 13, aí não. Mas, se você é adulto e transa com uma menina menor de 14 anos, você vai para a cadeia. E também é crime estupro de vulnerável quando a pessoa está engessada, não pode se defender, quando a pessoa é retardada, não pode se defender, ou é louca, ou quando a pessoa está sob anestesia, né? Teve o caso aí do Roger Abdel Massif, que as meninas estavam anestesiadas, né? Estavam saindo da anestesia. Pode passar, é tudo crime de vulnerável. Pode passar, a gente já falou isso, a gente já falou disso. Se do estupro resultar a gravidez, a gestante concordar, é permitido em lei o aborto, né? No Brasil, a taxa de 8,78 estupros por cada 100 mil habitantes. E o problema do estupro é que a palavra da vítima ela é válida, ela é prova. Então, porque o estupro é um crime que não tem testemunha, né? Então, o Nagashi, que foi o secretário da Administração Penitenciária, construiu as primeiras 3 cadeias de criminosos sexuais, porque o criminoso sexual, na cadeia, ele sofre muita agressão dos outros presos, porque o preso tem como regra não estuprar, porque quem é estuprador pode estar estuprando a mulher ou a filha deles. Então, eles judiam dos criminosos sexuais e, por isso, cadeia para criminosos sexuais para ficarem livres dos serviços dos outros presos, né? E eu vi nas cadeias de criminosos sexuais mulher, assim, pessoas presas, falando assim, doutor, eu não quis transar e ela me acusou de estupro. Aí a gente ia no domingo e ia falar com as mulheres, mas ele falou que, é verdade, né? Mas eu acusei ele de estupro, deixei ele preso. Eu falei, mas você foi testemunha e você vai para a cadeia, porque você mentiu em juízo. Não é nada, deixa ele preso aí, né? Ou seja, tem muita namorada que bota o namorado na cadeia porque ele não quis transar com ela e ela alega estupro e a palavra da vítima é lei. As sentenças que a gente viu nessas cadeias eram sentenças bem cuidadosas, porque o estuprador leva a menina para o lugar ermo, a menina é estuprada, daí ela sai
rasgada, machucada, chorando, e um cara do posto de gasolina, uma vizinha vê, serve de testemunha, enfim. Mas tem casos que realmente escapam da justiça mesmo, né? Teve um caso que o menino estava preso, era um médico, estava preso porque tinha uma paciente que ele transava. E ele transou 3 vezes com essa paciente. Na quarta, ele não quis transar. E aí a mãe da menina, que tinha interesse dela casar com esse médico, mandou a menina alegar que ele a estuprou. Olha, e ele preso, né? Pode passar. E os estupradores, os outros criminosos, eles tatuam pênis no peito, no braço, nas costas, né? E o cara sai da cadeia com pênis tatuado, né? Para identificar que o cara é um estuprador. E aí o que eles fazem? Transformam o pênis, aqui vocês estão vendo, é um pênis ereto, com a glande e a bolsa escrotal, e eles arrumam essa tatuagem para virar Nossa Senhora, que eles puxam o manto e vira Nossa Senhora. Então é tatuagem de estuprador. Quando você vê uma Nossa Senhora, pode ter certeza que o cara é estuprador. Pode passar. E também tem o crime de importunação ofensiva ao pudor. É importunar alguém em lugar público, acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. E os caras que ficam se encostando, encoxando, né, as mulheres no ônibus, esse tipo de coisa. Pode passar. A pedofilia, né? A gente viu nessas cadeias. Tem 3 tipos de pedófilo. Tem o pedófilo que gosta de ver imagens de pedofilia, mas para ele guarda no computador dele e não passa para ninguém. Ele se excita com essas imagens, mas ele não as divulga. Não é crime. Agora, tem o cara que faz uma rede de imagens, assim, passando de um para o outro e tal. Isto é crime. E tem o cara que vai ao ato. O cara que vai ao ato, que estupra neném, ai, uma judiação, que estupra crianças, esses todos, a gente verificou isso, são psicopatas, né? Mas é assim, o critério é que o cara tem que ter pelo menos 16 anos e a criança que ele vai estuprar tem que ter 5 anos a menos do que ele. Então, uma criança de 12 transando com uma de 13 não é pedofilia, mas se o indivíduo tem 16 anos e transa com uma menina de 11, é pedofilia. Pode passar. Quando o pedófilo exterioriza a sua conduta, está caracterizado, pode passar. A homossexualidade não é mais doença mental, são variações do desenvolvimento sexuais que podem ser problemáticas para o indivíduo. Então, saiu da doença mental. Pode passar. No Brasil, colônia, para vocês terem ideia, a homossexualidade era chamada de sodomia e classificada como crime de lesa majestade. O indivíduo era enforcado ou queimado na fogueira, né? As parafilias também não são doenças, são taras sexuais, né? Pode passar o próximo. E olha a lista, tem de tudo. Isso é lista parcial. Tem de tudo, né? A sexualidade humana é muito frágil, é um problema a sexualidade humana. E as taras sexuais têm de tudo quanto é tipo, mas não são doenças, são variações, né, da sexualidade humana. Enfim, pode passar. E para mim me interessa particularmente a hibristofilia,
que é a mulher gostar do homem preso ou do homem que comete crime. Então, se você passar numa cadeia de domingo, tá uma fila de mulheres indo fazer visita íntima, porque elas gostam do preso. E a gente também perguntou para elas: por que vocês gostam de ter visita íntima? Não, porque eles não traem a gente. Ah, tá bom. Lá dentro eles têm uma infinidade de mulheres, né? Mas, enfim, elas acham, elas têm essa tara, que é a epistrofilia, que gostam de transar com homem preso, homem criminoso, enfim. Pode passar, é uma tara sexual, uma parafilia, que é uma hibristofilia. 2/3 dos pacientes desse estudo já a reincidência pode passar. Esse é o psicopata, tem risco de reincidência, já foi condenado por mais de um delito, é plenamente imputável, semi-imputável, a medida de segurança para o período inferior a 7 anos, pelo menos uma fuga durante a medida de segurança. Foi um trabalho que foi feito.